Olá, você é muito bem-vindo no nosso canal Luiz Raimonde. Este é o nosso primeiro vídeo falando sobre futebol da série Limpando a Área. E nada mais oportuno do que esse momento no futebol para sugerirmos, apresentarmos uma inovação tática no futebol a partir dos escanteios. Inovação essa que foi desenvolvida, que foi praticada e colocada na seleção sub-20 da China em 1996. Nessa época, nos escanteios defensivos, ainda se colocava um atacante posicionado lá na frente, segurando um marcador e um zagueiro na sobra. Mas logo a partir dos anos 92, 93, todos os jogadores começaram a participar dos escanteios ofensivos. Ou seja, não se posicionou mais nenhum atacante lá na frente. E o que nós podemos observar desta data até os dias de hoje, muitas vezes até 22 jogadores dentro da grande área. Pois dias atrás, o goleiro do Tigres, o time do México, nos acréscimos, fez um gol classificando o time para a Champions League da CONCACAF. E é muito comum nós observarmos até em estatísticas dos escanteios na internet, que muitas vezes ficam 18, 19, 20 e até 22 jogadores quando o goleiro vem também participar do escanteio. Baseado nisso, é que nessa época, ao observar isso tudo, nós fizemos uma modificação, sugerimos e colocamos em prática o treinamento da seleção sub-20 da China, o descongestionamento da grande área. E isso traz grandes, significativas mudanças. Parece ser uma mudança simples, mas traz mudança significativa. Por quê? Descongestionando a grande área, há mais visibilidade para o juiz, elimina-se aquele agarra-agarra, quando se muitas vezes comete um pênalti e até o juiz não marca, e também há a possibilidade de desenvolver treinamentos específicos para o goleiro, para os zagueiros, repondo a bola para os atacantes que ficaram lá na frente, como vamos mostrar através do vídeo. Isso é significativo. É uma mudança tremenda e nós sugerimos isso porque, baseado nessa sugestão de descongestionamento da grande área, eu gostaria de colocar a você, antes de você observar o vídeo que foi gravado em 98 após a Copa do Mundo na França, aonde está especificamente feita uma ilustração com os chineses dessa inovação a que nós estamos propondo. Mas antes de você verificar esse vídeo, eu quero, baseado nesta ilustração, fazer uma pergunta a você e a todos os profissionais, pelo qual é o nosso objetivo de discutir essa sugestão. Eu faço a seguinte pergunta: imagine você no tempo em que Neymar estava no Barcelona, você técnico do Real Madrid, escanteio a favor do Real Madrid. Eu tiro esses 3 atacantes da grande área e posiciono da forma como você está vendo aqui: Neymar, Suárez e Messi. E a minha pergunta é a seguinte: escanteio a favor do Real Madrid. O que você faria? Deixaria os 3 atacantes isolados sozinho e levariam os zagueiros para a grande área? Ou você teria que marcar esses 3 atacantes porque se tratam de verdadeiros craques? Então, pense nisso. Assista o vídeo. Veja esta ilustração e responda. Nos próximos vídeos nós estaremos então discutindo acerca dessa sugestão
E você poderá fazer o seu comentário, fazer as suas perguntas e juntos trazermos essa sugestão para os grandes centros de discussões do futebol brasileiro e, aplicando isso, um treinador que tiver a coragem e a capacidade para treinar tecnicamente, taticamente o seu time dentro dessa sugestão, muita coisa poderá melhorar a partir dos escanteios no futebol, ok? 2, 1. Muito bem, amigos do Derby, estamos aqui para falar um pouquinho hoje de tática de futebol. Vimos aí tática durante toda a Copa do Mundo. O Derby já está chegando no próximo dia 26, a estreia do Guarani, a estreia da Ponte nesse Campeonato Brasileiro. E eu estou ao lado aqui do professor Luiz Raimundi. Luiz Raimundi que já trabalhou com todas as equipes do futebol, né? Desde das equipes de base até realmente o futebol profissional. E teve como último trabalho o trabalho na seleção da China, que acabou até derrotando o Brasil. Não foi isso, professor? Um abraço. Um abraço, uma satisfação muito grande estar participando desse programa. É realmente, como você disse, eu comecei no futebol, trabalhei em todas as categorias, infantil, juvenil, juniores e profissional, e culminando com o último trabalho, a seleção que está se preparando para a Olimpíada do ano 2000, aqueles chineses que estiveram aqui no Guarani durante 1 ano e 2 meses, e um trabalho que teve consequências maravilhosas, inclusive eliminando no Campeonato Mundial Sub-20 da França o Brasil e ficando em 4º lugar. Bom, o professor Luiz Raimundi, ele tem uma nova tática, uma nova maneira de distribuição dos jogadores na cobrança do escanteio. O convencional, aquilo que todo mundo viu na Copa do Mundo e deve ver ainda por algum tempo ainda pelo Campeonato Brasileiro, é na hora que o escanteio vai cobrar, a pequena área fica congestionada, a grande área fica congestionada também, não é isso, professor? Exato. Até a meia-lua da grande área também fica tudo congestionado. Apenas um atacante do time que está sendo atacado no momento, que está sendo cobrado o escanteio contra, é que fica aqui no meio-campo e 2 defensores do time que está cobrando. Isso agora é ultrapassado, não é isso? Exatamente. Essa ideia surgiu há 3 anos atrás, quando eu tomei um gol aos 45 minutos, a exemplo do que a Guatemala fez empatando o jogo aos 45 minutos com o Brasil. Um time sem expressão relacionado com a seleção brasileira. A partir desse momento, eu achei que isso deveria mudar. E me veio, num jogo seguinte, me veio uma luz, me veio uma ideia, e que a gente modificou totalmente. E o que se viu agora na Copa do Mundo foi isso. O congestionamento da grande área, e sem falar que até algum tempo atrás o Irã veio dentro da grande área fazer um gol, que teve um destaque extraordinário, repercutindo mundialmente. O goleiro do Noroeste, o Geraldo, fez um gol dessa forma. E vimos também num jogo da Copa, se não me engano, o goleiro da Dinamarca, correndo para a grande área. Isso significa que ficam 22 jogadores dentro da grande área num escanteio. E isso ocorre prejuízo, agarra-agarra. Isso tem consequências drásticas. Quer dizer, você tanto pode tomar o gol como vem, demonstrando que há um desequilíbrio e você acaba tomando o gol. Então eu achei uma maneira de descongestionar a grande área. Na verdade, professor Luiz Raimundi, o que tem acontecido é que o escanteio tem sido quase que uma arma mortal, não para quem está cobrando, mas para quem está sofrendo o escanteio. Se tiver um bom preparo, um bom esquema tático, na cobrança do escanteio, rouba-se a bola e se parte no contra-ataque. Congestionada, a meia-lua fica toda congestionada também. E apenas aqui, olha, apenas um atacante aqui com 2 defensores. É muito pouco, um homem para apenas 2 defensores. E um na sobra, né? Então fica tudo congestionado aqui em cima, apenas um atacante. No caso era o aqui. Bebeto que ficava lá. Vinha o Ronaldinho, vinha todo mundo. Tá bom assim? Professor Luiz Raimundi, o senhor trouxe aqui um mini campo, né? Um campo. Esse campo, aliás, é aquele que você usa quando você está realizando o seu trabalho, não é isso? Exatamente. Essa é uma mesa, né, desmontável, que montada se transforma num campo, onde com esses jogadores aqui, na pré-eleção tem a parte teórica, você trabalha o lado emocional, e na parte tática e técnica você faz os jogadores recordarem aquilo que foi trabalhado durante a semana. As jogadas ensaiadas, a marcação, e isso aqui é muito prático. Ao invés de você trabalhar numa lousa com giz, você trabalha com os jogadores e a mesa posta. Da forma que está disposto aqui esses jogadores, não é mais fácil o time que está sofrendo o escanteio, de repente, num contra-ataque, fazer o gol? Dentro desse posicionamento que eu faço, sim. Você transforma um escanteio defensivo numa arma mortal para você fazer o gol.
e não tomaram o gol. Porque você muda radicalmente o comportamento dos jogadores aqui. Você descongestiona a grande área. Então vamos ver, professor, vai montando pra gente aqui. Essa é a forma antiga, é a forma atual, aliás, de se cobrar um escanteio. Tudo congestionado, tudo fechado. Agora o professor Luiz Raimundo vai mostrar pra gente a nova formação tática, que o escanteio passa a ser uma arma mortal, não para quem está cobrando, e sim para quem está sofrendo, correto? Exatamente. E é bom frisar que nós estamos falando aqui a nível de seleção brasileira. Então, os nomes dos jogadores da seleção brasileira para deixar bem caracterizado o que um outro time faria em função disso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você distribuir aqui. Aqui já está o Bebeto. Então, vamos distribuir aqui, vamos mais um jogador aqui. No caso, poderíamos dizer o próprio Rivaldo aqui, né? O Bebeto fica aqui embaixo aberto, como o Ronaldinho trabalha, é um atacante que trabalha dentro da grande área, se posiciona aqui. Com esse... Isso ele bem, né, professor? Sem ele ficar doente, né? Exatamente. Ele, em condições normais, há de se dizer que é um atacante que precisa de 2 ou 3 marcadores, e isso demonstrou no Barcelona, e agora na Itália. Então, você posicionado dessa forma aqui, bem aberto, em cima da linha de fundo aqui, mais um outro jogador aqui, o caso Bebeto, Ronaldinho no meio, o que vai acontecer? Nenhum treinador vai ser louco de deixar esses jogadores desmarcados. Então vamos marcá-los agora, tá? Então vamos colocar um marcador aqui para o Denilson, que estivesse em campo, vamos dizer assim, ou o Rivaldo, no caso aqui, tá? Mais um marcador para o Bebeto, que abriu aqui embaixo, tá certo? Mais um marcador para o Ronaldinho e um na sobra. Agora vamos contar comigo quantos jogadores tem distribuído aqui. Então você tem o goleiro 1, um na marcação do Bebeto 2, mais um na marcação do Ronaldinho 3, mais um homem na sobra, que tem que ter o homem da sobra 4, mais um jogador para o Denilson 5, e o homem que vai bater o escanteio 6. Só pode jogar dentro da minha grande área 5 jogadores adversários. Eu descongestionei. Agora cabe a você arrumar o posicionamento da sua equipe. Por quê? Você vai ficar 11 menos 3 jogadores no ataque, você vai ficar com 8 jogadores. Então, enquanto o adversário tem 5 jogadores dentro da sua grande área, você tem 8 jogadores. 3 jogadores a mais. Agora, se você souber distribuir esses jogadores, e isso, eu volto a repetir, vai depender da competência e da visão do treinador, do técnico. Porque aí você vai dar condições para o goleiro sair da área. Então, nós temos uma deficiência do goleiro brasileiro que não sai da área. Então você vai propiciar a saída do goleiro. Por quê? Ele vai ter que sair para repor essa bola e transformar em contra-ataque. Um soco do goleiro, essa bola pode chegar até o ataque. Um cabeceio do zagueiro, essa bola pode chegar ao ataque. Como você tem 3 homens a mais, você pode colocar um homem no primeiro pau para auxiliar o goleiro e você fica com mais 2. Um vai na bola, um vai na cobertura e você tem um homem na sobra para se juntar ao contra-ataque desses 3 homens que estão na frente. Então vamos tentar arrumar mais ou menos aqui para você ver como é que fica essa distribuição aqui. Arruma então, professor Luiz Raimundo, vamos ver como é que funciona a nova distribuição tática para essa maneira nova de cobrar escanteio. Vamos ver. Aqui, os cinco homens aqui, olha aqui, ó. Como ficou, por exemplo, lá, o Zidane no primeiro pau aqui, onde fez o gol. Mais ou menos assim, né? Então vamos lá. Um homem, ó, o escanteio está sendo batido daqui, tá? Então esse homem tem que ficar, aqui no primeiro pau para proteger o goleiro, tá certo? Vamos marcar os atacantes aqui. Vamos pôr um homem para cada atacante, tá? Aqui, mais um homem aqui, né? Tenho 2 aqui, mais um homem aqui, mais um homem aqui. E eu tenho um homem sobrando. Então veja bem, olha aqui, ó. Esse homem que está sobrando, e um detalhe muito importante. Quando você bate um escanteio, você tem muito mais facilidade dessa bola sendo reposta para o ataque, você tem muito mais probabilidade de chegar primeiro na bola o defensor do que o atacante. Porque o atacante está se movimentando no sentido de vir cabecear. Como você já está preparado e treinado para repor essa bola no ataque, você tem chance de chegar mais rápido do que ele se virar e voltar para fazer a marcação. Então, você tem aqui, olha, tem um homem sobrando aqui, ó, tá? Esse homem aqui, o que acontece? Se o goleiro der um soco para cá e os zagueiros que estão todos treinados para cabecear essa bola nesse sentido aqui, esse homem aqui vai puxar o contra-ataque com mais um que pode sair aqui, ó,
mais outro que pode sair aqui. Então você veja que você pode transformar 4 jogadores, você tem 3, mais 3, 6. Em 2, 3 toques você está entrando dentro da grande área do adversário de uma bola reposta dos escanteios. Então, a alteração do comportamento, do número de jogadores, do espaço que tem, é radical. É dele que ele está falando, né? Tá. 3, 2, 1. Professor Luiz Raimonde, nessa nova maneira de se cobrar escanteio, nessa nova tática de posicionamento de jogadores, onde o Ronaldinho seria mais útil? Aqui, na grande área do Brasil, marcando um zagueiro da França, ou melhor, um atacante da França, por exemplo, ou sendo marcado lá no ataque? Olha, este aqui é o posicionamento do Ronaldinho. É evidente que nós pudemos comprovar isso, que todas as vezes que o Ronaldinho jogou na Copa, mesmo sem as suas melhores condições, ele teve sempre 2 ou 3 jogadores para marcá-lo. Porque se trata de um jogador considerado, pelo menos, o primeiro do mundo hoje, não é verdade? Então veja bem, se ele vai causar maior preocupação, se ele precisa de 2 ou 3 jogadores para marcá-lo, por que você vai trazê-lo, tirar essa preocupação do adversário e transferir para dentro da sua grande área, onde inclusive não é um emérito cabeceador? Quer dizer, vai ser mais um a complicar dentro da grande área, mais um a congestionar. Essa bola pode inclusive até bater nele ou ele deixar de marcar um zagueiro e fazer o gol. Mas se o meu time não tiver, por exemplo, um jogador tipo o Ronaldinho, se o meu atacante for um atacante comum, como milhares que existem por aí, ele também é mais útil lá na frente do que aqui? Bom, esse trabalho aqui, ele foi comprovado na prática. Todas as vezes que eu fiz esse posicionamento, inclusive em campeonatos profissionais, nenhum treinador em sã consciência, você há de convir comigo, que vai deixar um atacante isolado e ele vai vir para a área fazer o cabeceio. Não existe isso. Como é que inclusive a ideia partiu disso. Quando num jogo eu mandei mais um atacante se posicionar, houve um desespero do próprio capitão mandando marcar e o treinador dizendo que tinha um jogador livre. Daí me veio a luz, me veio a ideia. Então toda vez que você posicionar um jogador estrategicamente, mesmo que seja um escanteio contra você, nenhum treinador vai deixar você de marcar esse atacante. Por quê? Se você vê a estatística dos escanteios, nada comprova de que cada escanteio é um gol. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você, professor Luiz Raimonde. Neste posicionamento que está aqui, um marcando um e um na sobra, aliás, é pouco isso, né? Porque se esse aqui partir, esse daqui também é pouco só para defender. Eu acho que você foi muito assim, simples aqui até em deixar só isso daqui, não é isso? Exatamente. O que eu acabei de dizer para você é que o Ronaldinho hoje, posicionado no ataque do adversário, causa uma preocupação enorme. Todos nós sabemos que a arte do jogador brasileiro, quer dizer, o talento do jogador brasileiro, ele pode decidir, como o Denilson, dar um drible em 20 centímetros de campo, não é verdade? Então veja bem, se o treinador, o europeu, seja lá, qualquer treinador tem essa preocupação, então eu fui inclusive, fui até sucinto para que você fizesse essa pergunta. Quer dizer, se você posicionar Denilson, Ronaldinho e Bebeto lá na frente, não serão 3 ou 4, mas serão mais. Porque eles sabem que se deixar, como no caso você está vendo aqui, olha, aqui está o Denilson, mano a mano. Se essa bola chegar rápido, num soco do goleiro, num cabeceio, mano a mano, o que você acha que vai acontecer com o marcador dele? Fatalmente, ele vai passar por isso. Então, com certeza, você poderá observar que vai ficar mais um jogador aqui na sobra e mais um do outro lado. Então, ao invés de 5 jogadores na nossa área, poderemos ter até 3 ou 2, quem sabe. 3, 2, 1. Luiz Raimonde. 3, 2, 1. Luiz Raimonde, numa cobrança normal, nessa formação tática corriqueira que a gente vê e já viu na Copa, acontece aquele agarra-agarra aqui dentro da grande, da pequena área, que é falta, e que juiz nenhum dá. Com essa nova formação tática, com essa maneira nova de se cobrar e de se defender escanteio, esse agarra-agarra vai continuar ou não? Não vai continuar. Por quê? Nessa maneira tradicional, você tem 18, 19, 20 e 22 jogadores, como pudemos comprovar. É claro que a visão encobre
a visão do juiz fica encoberta. Como a televisão já mostrou que houve pênalti e ele não deu porque não viu. Ora, se você parte do princípio que você vai descongestionar a grande área, você tem somente 5 jogadores adversários dentro da sua grande área, isso facilita sobremaneira a visão do árbitro. Então, primeiro que não vai haver a necessidade de você fazer um agarra-agarra. Por quê? Você tem 3 jogadores a mais. É só você saber distribuir, saber marcar, não há necessidade disso. Você tem 3 jogadores a mais. E segundo, que vai facilitar a visão do árbitro. Então, isso também vai ser eliminado. Luiz Raimundo, quais as consequências, quais os reflexos que pode trazer essa nova maneira de se defender e de se atacar numa cobrança de escanteio com essa sua formação tática? Olha, os reflexos são inúmeros. Pode parecer uma mudança simples, um posicionamento de 3 atacantes, como aconteceu com os alas. Parecia uma simples mudança e hoje você vê as consequências que tem. Então, você vai ter vários reflexos aqui. Por quê? O goleiro, com a lei de você repor a bola em 6 segundos, vai ter condições e espaço para trabalhar melhor, vai ser mais um ajudante para o ataque e não só para defender. Você não vai sobrecarregar os zagueiros, por quê? Você vai ter 3 homens a mais e isso você vai poder colocar um homem na sobra para poder ajudá-los. Então você vai desenvolver também um trabalho com os zagueiros. Você vai desenvolver inúmeras possibilidades com os 3 atacantes e com os homens que puxam o contra-ataque. Então os reflexos são inúmeros. Se você tiver um excelente time, estamos falando a nível de seleção brasileira, qualidade do jogador, você tiver um jogador que tem uma visão de jogo e competência, você pode criar inúmeras possibilidades e acabar com esse sufoco que é tomar o gol de escanteio como tomamos contra a França. Bom, você acho que foi o primeiro a pensar e desenvolver essa nova tática, né? Olha, antes de fazer esse trabalho, eu comecei a fazer esse trabalho em 93, colocando nas categorias infantil, juvenil, juniores, aspirante e profissionais. E eu sempre tive o cuidado de verificar, não só a nível de Brasil e a nível exterior, que realmente o que acontecia e quantos jogadores ficavam dentro da grande área. O fato de goleiros fazerem gol, você vê que aconteceu até outro dia. Então, até há pouco tempo, isso não foi feito. Eu creio que eu devo ter sido o pioneiro a fazer essa mudança. E realmente espero que isso aqui tenha consequências maiores, não fique só realmente para mim, dentro do meu trabalho, que mais treinadores vejam a necessidade de se fazer alguma coisa para melhoria em benefício do futebol.